Olá, queridos, eu sou o professor Lucas Paiva, seja muito bem-vindo ao meu canal e agora você vai assistir uma aula sobre as fases da Primeira Guerra Mundial e também vai sair daqui sabendo como a Primeira Guerra Mundial terminou. Essa aula é direcionada a alunos do 9º ano do ensino fundamental, alunos do ensino médio e alunos que vão fazer o vestibular. Eu sou o professor Lucas Paiva e tenho um grande prazer de te ajudar a alcançar os seus objetivos, tá bom? Vamos começar a nossa aula sem enrolação, mas de antemão, não deixe de se inscrever neste canal para você poder me ajudar nesse projeto de disseminar conteúdo pela plataforma e também dê uma passada no meu Instagram, @proflucaspaiva, para ter acesso às aulas, mentorias e outros materiais disponibilizados pela outra rede social, tá bom? Chega de enrolação. Me acompanhe aqui no slide para entendermos as fases da Primeira Guerra Mundial e como ela terminou. Antes de falarmos das fases, eu quero que você tenha em mente que a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas frentes de batalha, inclusive com destaques diferentes. Em uma frente, um lado se destacou, na outra frente, outro lado se destacou, então é importante que você saiba disso. Lucas, o que são frentes de batalha? É o seguinte, a Alemanha e todos os seus aliados, Alemanha, Itália e Áustria, ficam na região central da Europa. Eles são um conjunto central na Europa da Primeira Guerra Mundial. E tem inimigos tanto do lado do Ocidente, Inglaterra e França, como tem inimigos do lado do Oriente, no caso a Rússia. E a Alemanha, que sim, foi uma grande potência militar durante a Primeira Guerra, ela enfrentou importantes batalhas tanto do lado do Ocidente, no litoral ali, no lado da França, da Inglaterra, na porção ocidental da Europa, como ela também teve batalhas na região oriental, na parte de trás da Europa, lutando contra a Rússia. Na frente ocidental, as batalhas de destaque se desenvolveram entre a Alemanha contra a França e a Inglaterra, e na região ocidental teve destaque para a Alemanha também contra a Rússia e a Sérvia. Nessa hora você me pergunta, professor, onde é que está o Império Austro-Húngaro e onde é que está a Itália? A Itália e o Império Austro-Húngaro se envolveram em ambas as frentes, porém você percebe na Primeira Guerra Mundial que o poder bélico da Alemanha se sobrepunha aos seus demais parceiros de guerra. Itália e Império Austro-Húngaro não chegaram a ter tanta representatividade bélica como a Alemanha tinha. Tanto é que os Estados Unidos depois se envolvem na guerra com receio do crescimento da concorrência alemã, devido à Alemanha ter tanto potencial bélico, potencial industrial e praticamente ser o capitão aqui desse time da Tríplice Aliança, ok? Então vamos para as fases da guerra. É comum dividirmos a Primeira Guerra Mundial em 2 ou 3 fases. Podemos dividir a Primeira Guerra Mundial em fase de movimento, que é o primeiro momento ali da guerra, e o segundo momento seria a fase de posição, ou guerra de posição, onde a guerra fica mais parada e surgem as trincheiras. Ou também podemos dividir em 3 fases, guerra de movimento, guerra de trincheiras ou guerra de posição e a fase de desfecho, que é onde tem a entrada dos Estados Unidos e a guerra chega ao final. Agora sobre a fase de movimento. Essa fase de movimento ocorre no ano de 1914, logo no início da guerra, entre os meses de agosto a novembro. E nesse momento a Alemanha ela coloca em prática o Plano Schlieffen, que era a estratégia de avanço rápido por parte da Alemanha em direção à França. A Bélgica, que estava vizinha ali à Alemanha, era um país que estava em neutralidade política, ela não estava se envolvendo nos lados das alianças lá da Europa, e ela era neutra. Porém a França, ela ficava após a Bélgica e a Alemanha colocou em prática um plano de ação onde ela invadiu a Bélgica rapidamente. A Bélgica era um país neutro, dominou a Bélgica e através da Bélgica invadiu o território francês. Tanto é que o ataque da Alemanha na Bélgica foi um dos principais motivos que fizeram a Inglaterra ficar do lado da França e entrar no conflito armado contra a Alemanha. Pois bem, a Alemanha ultrapassa a Bélgica, invade o território francês, invade até uma parte significativa do território francês e somente no litoral do rio Marne nós temos a famosa Batalha do Marne, onde chega a ajuda inglesa para os franceses e então ingleses e franceses conseguem
impedir o avanço das tropas alemãs e frustram o objetivo final do plano Schlieffen, que era invadir a França e dominá-la em até 6 semanas. Sim, gente, a Alemanha, ela era, tanto na Primeira como na Segunda Guerra, a Alemanha sempre começa na frente no conflito, sempre muito ousada, avançando rapidamente, e a ideia aqui da Alemanha era bem simples: vamos logo focar na frente ocidental, vamos logo dominar aqui a França, para depois de 6 semanas poder lutar contra a Rússia. Mas como a Alemanha não obteve sucesso aqui, ela precisou se virar em duas, lutando ao mesmo tempo contra a frente ocidental e contra a frente oriental. E a Batalha do Marne, essa batalha importantíssima, onde os ingleses e os franceses conseguiram impedir o progresso da Alemanha na frente ocidental e a batalha ficou estagnada. Basicamente é isso. Depois desse momento em que a batalha fica estagnada, nós iniciamos a segunda fase da guerra, que é a guerra de posição. Mas antes disso, eu queria que você olhasse bem para essa imagem aqui da Batalha do Marne. E eu quero trazer uma reflexão acerca da realidade da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial era uma guerra mais campal. Na Segunda Guerra Mundial nós tivemos muitos ataques de baterias aéreas, as cidades foram muito mais devastadas do que da Primeira. Mas na Primeira Guerra Mundial tu tinha uma mistura de elementos modernos, novas tecnologias, mas ao mesmo tempo tu tinha estratégias mais antigas de guerra, como soldados correndo em frente assim para avançar no território inimigo. Na ponta dos rifles haviam as lancetas, que você pode ver em algumas imagens que tem aqui na arma uma lançazinha, para no caso da arma falhar e você poder usá-la como se fosse uma lança. Então você tinha na Primeira Guerra esse misto de estratégias modernas, como lança-chamas, alguns aviões, submarinos, mas ao mesmo tempo estratégias mais antigas, até medievais, como por exemplo cavalos. Tinham soldados usando cavalos na Primeira Guerra Mundial e os cavalos usavam até máscara de gás devido às armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Então, por favor, lembre disso. Se você estiver assistindo um filme de guerra e a guerra for mais campal, mais no campo aberto, assim, nesse território entre as cidades e principalmente dentro de trincheiras, tu tá vendo um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Agora sobre a guerra de posição, segunda fase da guerra. Queridos, nessa fase nós temos as famosas trincheiras, que são a principal característica da Primeira Guerra Mundial. Lucas, o que eram as trincheiras? As trincheiras, elas ocorreram principalmente na frente ocidental, tá? Não que não tivessem trincheiras na frente oriental, mas o foco delas principal foi na frente ocidental. E as trincheiras eram buracos que os exércitos cavavam no chão, fazendo conexões, né, desses buracos, trilhas de buracos, onde os soldados ficavam lá dentro, tentando guardar sua posição, tentando alvejar soldados inimigos e impedir o avanço dos inimigos no seu território. As trincheiras foram muito utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial, chegando a ter 640 quilômetros de trincheiras cavados ali na frente ocidental lá da Europa. E na trincheira a batalha ficava muito estagnada, porque era um desafio muito grande você conseguir avançar da tua trincheira para a trincheira inimiga. Geralmente os comandantes da batalha botavam soldados de baixa posição, baixa patente, para fazer essa missão quase que suicida de tentar correr, saindo da sua trincheira, passando por cima para tentar chegar na trincheira inimiga, matar inimigos e conseguir conquistar o território. Se você quiser ver um filme maravilhoso que mostra muito bem a realidade das trincheiras, eu indico um filme chamado Nada de Novo no Front. Excelente, retrata muito bem esse aspecto infernal, visceral, horrível que era das trincheiras. Esse momento da Primeira Guerra Mundial também é conhecido como a Guerra de Lama e Sangue, porque as trincheiras eram locais sujos, imundos, você ficava levando chuva, ratos, esgotos, não tinha muitas vezes como tirar os feridos lá, então ficavam corpos dentro daquele espaço, então era uma realidade muito, muito difícil. Algo interessante ocorreu nesse momento aqui durante a guerra de posição ou a guerra de trincheiras. Enquanto a guerra estava estagnada na frente ocidental,
Na frente oriental, na parte de trás da guerra, a Alemanha teve muitas vitórias em cima da Rússia. O exército russo, nós vamos estudá-lo mais na frente, mas de antemão era um exército muito complicado. Apesar da Rússia ter uma grande quantidade de soldados, os armamentos eram inferiores, o treinamento era inferior, e a Rússia estava passando por uma questão horrível devido ao resquício do absolutismo czarista lá na Rússia, que entrou na guerra, de certa forma, por caprichos, e o povo estava sofrendo muito devido aos altos gastos da guerra. O que veio acontecer, queridos? Ocorre uma revolução social na Rússia, que nós vamos estudar mais na frente na aula sobre a Revolução Russa, e a Rússia, ela assina o Tratado de Brest-Litovsk, perde território, perde regiões da Bielorrússia, regiões do leste europeu, e sai da guerra. E a Rússia, ela recua e a Alemanha obtém vitória na frente oriental. Porém, a Alemanha não pôde celebrar por muito tempo, porque pouco após a saída da Rússia da guerra, entra um grande player desse conflito, que é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra desde o começo do conflito. Eles atuavam, acima de tudo, na parte de logística, levando produtos para a Europa e vendendo produtos, armamentos, comidas e remédios. E certa vez, em uma das embarcações americanas que estavam indo para a Europa ajudar os seus aliados, um submarino alemão bombardeou um navio americano. E esse ataque alemão foi a assinatura da entrada dos Estados Unidos na guerra, que o Senado americano usou isso como justificativa e aprovou a entrada dos Estados Unidos no conflito no dia 3 de fevereiro de 1917. Queridos, imagina agora você num cenário em que a Alemanha estava lá, gasta, desgastada, cansada em um conflito contra vários lados, né? Apesar dela ter tido sucesso na frente oriental. Mas agora, nos 45 do segundo tempo, entra os Estados Unidos com muito recurso tecnológico, armamento, soldados descansados, prontos para destruir tudo que vissem pela frente na guerra. Não tinha como a Alemanha resistir a esse upgrade que o lado dos seus inimigos obteve. E então foi questão de tempo até que o imperador da Alemanha, o Kaiser Guilherme II, abdicasse do trono. Após a renúncia do imperador da Alemanha, em 2 dias, uma delegação alemã viaja até Paris e assinam um acordo de rendição, o armistício definitivo de Compiègne em 1918, e no dia 11 de novembro nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Porém, isto não é o fim do nosso debate sobre esse conteúdo, porque nas próximas aulas, e digo de antemão, as aulas mais importantes e que são mais cobradas nos vestibulares, nós teremos os desfechos do fim da Primeira Guerra Mundial, falando de Versalhes, falando de como isso afetou a dinâmica na Europa, e, consequentemente, como isso está conectado à Segunda Guerra Mundial. Lembre, falei na primeira aula dessa série de vídeos que alguns teóricos entendem que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial estão intimamente ligados, porque o início da Segunda está atrelado à forma como a Primeira terminou, tá bom? Então, ficamos aqui na nossa aula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar com esse projeto. Todo inscrito, todo like ajuda muito na divulgação desse conteúdo. E também passe lá no meu Instagram, @proflucaspaiva, para ver se tem algum conteúdo, algum curso, módulo que lhe interessa nesse momento. Aulas particulares, mentorias, cursos online, tudo para ajudar você a alcançar o seu objetivo, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.